Estela Balardim com a palavra da tribuna. Obrigada a todos os vereadores e vereadoras que ficaram até esse horário. A gente sabe que agora já é passado quase do 12:30 e nós ainda estamos aqui. Mas eu quero rapidamente falar sobre algo que todos nós tivemos acesso no dia de ontem, que foi o vandalismo que ocorreu na parte, peço para que a TV Câmara dê prioridade às imagens, na parte que foi reformada da estação férrea. A gente sabe como foi importante a conquista dessa concha acústica para a nossa cidade. A gente teve ali bem no início da concha acústica todas as atividades do Novembro Negro e foi especial ver aquele espaço sendo ocupado por diversas pessoas, por famílias, por jovens, e ver agora isso acontecendo é algo que nos deixa muito triste. Mas é importante a gente pensar que isso ali que aconteceu não aconteceu pura e simplesmente por culpa das pessoas que fizeram. Aconteceu também por causa de um descaso dessa prefeitura que a gente vem denunciando há muito tempo nessa tribuna, que é a falta e a defasagem de guardas municipais na nossa cidade. No início deste ano, no início de 2026, nós tínhamos 150 guardas municipais. Agora, poucos meses depois... Só um minutinho, vereadora Estela. Colegas, por favor, nós temos uma colega na tribuna. Hoje foram várias vezes ao longo da manhã. Essa conversa fica muito ruim para quem está falando e para quem está querendo escutar. Então, por favor, vamos garantir o tempo de fala da nossa colega vereadora Estela Balardim, oradora que está na tribuna. Segue com a palavra, vereadora Estela Balardim. Muito obrigado, vereador Lucas. Então, no início deste ano, no início de 2026, há 4 meses atrás, nós tínhamos 150 guardas municipais, o que é pouco, um efetivo pequeno para o tamanho de Caxias do Sul. Mas, para surpresa de ninguém, 4 meses depois, a gente já tem um número ainda mais reduzido, de 132 guardas municipais. E tem muitos guardas que vão se aposentar, que vão tirar licença. Então, esse número, que já está muito pequeno, ficará ainda menor. É o menor efetivo histórico da nossa cidade. E, historicamente, nós não tínhamos um número tão pequeno de guardas municipais, que estão condicionados a trabalhar sob uma pressão gigantesca, porque não tem sequer pessoas o suficiente para cobrir os espaços públicos da nossa cidade. Aqui, mais uma foto de uma das nossas mais recentes construções. Que as pessoas que são base do governo têm coragem de vir aqui encher a boca para dizer como é bom. Tem coragem de ir lá e gravar vídeo dizendo que isso é um absurdo. Absurdo para mim é não ter guarda municipal para cuidar. Garanto que se tivesse guarda municipal lá não ia ter acontecido. Várias coisas que acontecem nas nossas escolas, se nós tivéssemos a patrulha escolar, não aconteceriam. Será que se a gente tivesse uma patrulha escolar que consegue ir nas nossas escolas, que consegue conversar com o nosso corpo docente, com os nossos estudantes, a gente teria casos como aquela professora que quase foi morta por uma facada dentro de sala de aula? Então, a gente tem que deixar a nossa hipocrisia de lado, de ir gravar vídeo dizendo que a culpa são das pessoas e começar a entender qual que é a responsabilidade do poder público em relação à segurança. Segurança é uma das principais questões da nossa sociedade. E a gente, enquanto Caxias do Sul, essa prefeitura está dizendo que isso não é problema deles. E eu quero aqui trazer a minha indignação, porque não foi mentido uma única vez para os aprovados da Guarda Municipal. Foram diversas mentiras. Lá no início de 2025, 13 de fevereiro de 2025, foi a primeira reunião dos aprovados da Guarda Municipal com a Prefeitura, aonde foi dito com todas as letras pelo próprio prefeito de Caxias do Sul que havia orçamento para a nomeação de 70 guardas municipais. Agora, nós estamos em 2026, apenas um ano depois, e não tem mais orçamento. Bom, gente, tá cheio de buraco, não é feito poda, não passa ônibus.
saúde está um caos, a educação está em colapso e não tem dinheiro para a nomeação dos guardas que tinha um ano atrás? Significa que o dinheiro foi para onde? O que está sendo feito com o dinheiro de Caxias do Sul? Se não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para saúde, tem dinheiro para quê nessa cidade? Já foi prometido 2 vezes que no início do semestre de 2025, que no início do semestre de 2026, ia ser realizada a nomeação dos guardas municipais. E mais uma vez, para surpresa de ninguém, foi mentira, porque isso não aconteceu. Porque agora o discurso é de que não há mais dinheiro, que terá que ser prorrogado este concurso. Prorrogado porque se a promessa era que eles iam ser nomeados. Então não adianta a gente ir nos espaços públicos quando acontece o vandalismo, gravar videozinho e achar que isso é revolucionário, quando a gente tem na prática como garantir uma efetivação da melhoria da segurança pública de Caxias do Sul e não o faz. Então é um recado bem direcionado para a base do governo, que se tá ruim porque o prefeito não está fazendo sua parte. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Primeiro, parabenizar pelo tema que a senhora está trazendo de maneira tão lúcida e responsável. Porque, em geral, há uma tendência só de terceirizar a responsabilidade. E, de fato, eu, quando vi isso, me indignei. Inclusive, eu tenho um projeto nessa casa que estabelece como patrimônio histórico da cidade o grafite. E eu sei também da sua luta nesse sentido. Mas nós somos contra a pichação. Somos contra. Não vamos botar, porque eu sei que esse debate se deixar... Agora, qual é a função primordial da Guarda Municipal? Cuidar do nosso patrimônio. Porém, tem que ter efetivo. Na campanha foi prometido, depois teve o engodo que ia fazer a reforma administrativa. Aí eu acho que tem o receio pela pauta eleitoral, mas o resumo da ópera é que não vai chamar os guardas. A senhora trouxe o número, está menor, está diminuindo, porque tem aposentadoria, tem guardas que são chamados em outros concursos. Exatamente. E aí, como é que fica? Então, parabéns. Esse é uma das questões, mas tem outras do nosso patrimônio que ficam descobertos, não por problema da própria guarda. São competentes colegas servidores, mas tem que ter efetivo. Se não tiver efetivo, não adianta fazer videozinho aí à base do governo que vão passar vergonha. Obrigado, parabéns, vereador. É isso mesmo, vereador Lucas. É muito importante a gente fazer, já lhe concedo, vereador, essa diferenciação. O grafite é uma forma e uma expressão cultural fundamental para a nossa sociedade, para as nossas periferias, para o direito, para o acesso à cidade. Ter grafites na nossa cidade aumenta o sentimento de pertencimento. E isso é muito importante. Mas a pichação nos espaços públicos não é algo defendido principalmente por nós, pela bancada da esquerda, e é isso que tentam passar. Ah, quem defende grafite defende pichação. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou a gente é inteligente o suficiente para entender a diferença, ou a gente está se fazendo de burro. Seu à parte, vereador Cláudio. A senhora, primeiro, lhe cumprimentar pelo modelo de abordagem, achei muito interessante. Eu, na terça-feira, estava vindo para a Câmara, estava ouvindo a Rádio Gaúcha, e nos comentários, em especial do André Fiedler, que nos acompanha aqui, ele comentou o seguinte: bom, nós não tínhamos capacidade, sem a iniciativa privada, vereador Lucas, de fazer a estação férrea. Fizemos. Agora a pergunta que fica no ar é: nós temos capacidade de gerir a estação férrea? É essa pergunta que nós temos que responder. Nós conseguimos gerir a estação férrea ou não conseguimos gerir a estação férrea? Porque faz um mês que está pronta, a gente já demonstra incapacidade de promover a gestão. Ela estava lá abandonada há 40 anos. Fizemos uma grande operação, quiçá a maior obra do prefeito Adiló. E será que ele consegue gerir ela? Muito obrigada, vereador Cláudio. É essa pergunta mesmo que a gente se faz. Abandonada daquele jeito, a sensação que dá é que a gente não consegue gerir nada. Muito seu à parte, vereador Iago. Bem rapidinho, porque está acabando com o que o vereador Cláudio falou. Eu também queria falar que eu tenho muita reclamação dos banheiros, por exemplo, de estarem fechados. Eu acredito que se a Tati depois for olhar aqui a nossa sessão, que ela pense nisso também e veja como articular aquilo ali, porque não adianta estar lá, fazer uma inauguração e deixar os banheiros fechados. Ah, mas tem gente que vai entrar, vai pichar, vai roubar. Aí, para isso, tem a guarda. A gente não pode punir o familiar, as pessoas boas pelos ruins, né? Senão a gente fecha a cidade. Muito obrigado.
Perfeito, vereador Iago. Eu acho que todas as colocações aqui só demonstram a importância de nós olharmos para essa questão da nomeação dos 70 guardas municipais aqui em Caxias do Sul. Para finalizar minha fala, eu quero fazer a observação de que já foi feita todas as licitações de estrutura, equipamento, do curso que os guardas têm que fazer. Então, nomeando 2 ou nomeando 70, o curso vai acontecer igual, os custos vão ser igual. Isso já foi licitado, então o Caxias do Sul está perdendo dinheiro com hora extra, está perdendo dinheiro com licitação que não é posta em prática por não fazer a nomeação que é tão importante. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Próximo.